Bom dia, estamos aqui em mais um episódio do Sociedade Global, um mundo conectado, com a minha querida convidada Verenice. Vou tentar acertar teu nome. Tá bom, vamos lá. Conrad. Conrad. Conrad, errei. Isso. Normal, acontece. Né, e eu queria aproveitar aqui, Verenice, para elogiar essa equipe aqui na pessoa do Lucas, do Everton, que estão sempre conosco, né, nesse estúdio maravilhoso aqui da Rádio Monte Roraima. Inclusive, eu vou me dar liberdade aqui, queridos, de convidar, né, o público a conhecer, né, esse espaço tão agradável, com tanta tecnologia, né, e propício a bons programas com toda modéstia como o nosso, né? Então, também os convido para nos acompanhar nos domingos, né? Os episódios, já temos mais um, temos outros tantos, com pessoas tão simpáticas e tão competentes quanto a Veronice, né? Com temas variados, mas todos eles focando essa condição de um mundo conectado. Que é o nosso mundo hoje, né, Veronice? Não tem É a como. nossa realidade. Né? Conectados nessa coisinha aqui, né? Sim, Conectados em podcast, graças a Deus, conectados em coisas boas. com certeza. E que a gente consiga cada vez ampliar mais esse mundo e trazer cada vez mais o comércio internacional, né? Para a comunidade, para os empresários, para os estudantes, porque é algo que vai ampliar a sua visão e gerar muitas oportunidades. E disso que eu quero falar contigo. Então, vamos lá. Ai, ai. Então, Verenice, eu primeiro quero lhe agradecer por estar dispondo aí de seu tempo, né, para estar conosco aqui hoje. Quero aproveitar o ensejo e também agradecer o nosso público, a nossa audiência, mas em especial, né, o padre Luiz Boteon, que é o nosso diretor-geral, que nos recebeu aqui com muito carinho, com muito afeto, né? Um verdadeiro cristão, né? A nossa diretora de programação, a Cleo Rocha, né, que é uma pessoa também maravilhosa, sempre aberta ao diálogo, né? E a dar sugestões e a ouvir, né? Então, estou muito bem acolhido. Agradecer também à Universidade Federal, na presença na pessoa do seu reitor, né? Do qual eu sou funcionário, né, servidor, e tenho esse projeto de extensão aqui em diálogo com a Rádio Monte Roraima, que é uma rádio sempre a serviço da vida e da cidadania, né? Eu vou pedir desculpas que eu esqueci os endereços que a gente tem para poder estar acompanhando, mas ao longo do programa eu vou passar esses dados para vocês, né? Então, Verenice, mais uma vez obrigado. E eu queria ouvir um pouquinho de você, né? Como é Roraima nesse cenário? Nós somos um estado fronteiriço, né? O que já nos potencializa. Mas, assim, além desse estado fronteiriço, como que a gente pode pensar, né, o comércio de Roraima para os empresários, para os MEIs e, sobretudo, para a juventude? Bom, primeiramente eu que agradeço pelo convite, estou muito honrada, né, e maravilhada em estar aqui. Sempre fui muito bem recebida aqui, né, na Monte Roraima, e é muito bom poder estar aqui ainda mais falando da minha área, né, que é o comércio internacional, que é o comércio exterior, e ampliar ainda mais essa oportunidade, né, para as empresas, para os alunos e tudo mais. Bom, o comércio internacional, ele é uma oportunidade de crescimento, né? Inclusive, existem estudos que quando as empresas elas exportam, traz mais economia para a localidade, para as regiões, e o nosso estado ele é rico, né? Em produto, em serviço, a gente tem produtos únicos aqui na nossa região, além, né, da gente ter a questão do estado como um todo, a gente faz parte da Amazônia, que é muito bem vista no mercado internacional também, as pessoas querem conhecer mais a Amazônia, e eu acho que hoje a gente está vivendo um momento de ampliação do olhar, né, inclusive das empresas, do mercado como um todo, onde começaram a realmente enxergar essas oportunidades. Então, hoje, as empresas, né, têm buscado se capacitar mais na área, buscado mais informações. Elas entenderam que esse mercado pode gerar melhorias para o negócio. Até porque a gente, né, Roraima tem uma questão logística bem complicada com relação ao restante do Brasil. Então, às vezes, para a gente competir
né, com outros estados, fica muito difícil por conta dessa questão. Então, as empresas não conseguem tirar o produto daqui e competir com uma São Paulo, né, com um Rio Grande do Sul, que já tem uma estrutura diferente. Então, a oportunidade está aqui, nos nossos vizinhos, né, no Caribe como um todo. E as empresas elas têm buscado se especializar mais. E junto com a especialização das empresas, vem o quê? As oportunidades também para o profissional, porque as empresas vão precisar de pessoas especializadas para poder apoiá-las e ajudar em todo esse processo. Você falou em Caribe, e aí eu me lembrei, eu tenho que fazer uma menção aqui, né? Uma dessas Aham. menções é uma aluna comum, Sim. né? Que é a Dani, né? Dani, Rafa e Rose, que são queridíssimas, né? Uhum. São extensionistas Bacana. daqui, né? Lindas. Aham. E aí eu normalmente peço que elas façam algumas perguntas, né? Para desenvolvê-las cada vez mais, né? E você falou do Caribe, e eu me lembrei um pouco desse cenário complicado que o mundo vive hoje, né? Sim, Você me permite? com certeza, fique à vontade. Aí, elas me mandaram uma pergunta que eu queria te ouvir sobre, né? Que eu acho que dialoga com, com com esse cenário, né? Uhum. Tudo bem que elas estão pensando, elas pensam sobretudo na questão do governo Trump, né? E das políticas protecionistas, né? Sobre os produtos importados. A gente sabe que a Amazônia hoje é um grande produto, né? Uhum. E elas perguntam como é que esse tarifaço, né? Essa política protecionista de altas taxas do governo Trump pode impactar na economia brasileira e no nosso comércio aqui a nível de Roraima. Vamos lá. A princípio, nível Brasil, né? Uhum, Os Estados Unidos ele é um país que tem, né, uma grande relação com o Brasil, né? Então ele compra bastante produtos aqui do Brasil. Já tivemos, né, um primeiro boom uhum, dessa questão das tarifas, né, no ano passado, início do ano. E eu acredito que nesse ponto, muitas empresas elas conseguiram se preparar. E aí, quando veio o baque da primeira situação, muitas empresas começaram a buscar outros mercados. Eu acho que é importante a gente trazer um panorama, antes de explicar um pouquinho uhum, mais, do seguinte: quando a gente fala principalmente de exportação, de levar um produto para outro mercado, a gente precisa de uma base que a gente chama de conhecimento da cultura, uhum. né? Porque o mundo é muito grande. E cada país, cada região vão ter ali suas peculiaridades, suas prioridades de produto, modo de consumo e tudo mais. Então, geralmente, as empresas, para elas terem um sucesso maior no processo de exportação, elas adaptam seu produto para aquele mercado. Então, e até para ser mais fácil, geralmente as empresas acabam optando por ter um mercado-alvo principal ali para trabalhar. Então, para as empresas que têm os Estados Unidos exclusivamente como mercado, realmente fica uma situação bem complexa, porque é aquela questão, né? Trazendo até para um exemplo real do mercado local. Ah, você perdeu o seu principal cliente. Então, você tem Uhum. que, né, refletir e entender, nossa, e agora? O que que eu vou fazer? Então, quando veio essa primeira, né, proteção tarifária ali e tudo mais, eu acredito que muitas empresas fizeram essa reflexão e botaram o pezinho para trás. Não, mas tá. E se eu perder ele, o que que eu posso fazer? Vou ter que desistir de exportar, né, e tudo mais. E eu percebi que, inclusive, né, com algumas agências, algumas instituições, como a Apex Brasil, que é uma agência brasileira de promoção à exportação, eles começaram a olhar para outros mercados também. Então, tá, já que eu não vou mais conseguir exportar de forma competitiva para os Estados Unidos, vamos buscar outro mercado, outras oportunidades. Quem mais tem interesse em comprar o meu produto? Né? Para quem mais eu posso vender? Então, eu acredito que nessa segunda situação, a gente vai ter um impacto menor. Ainda pode, Uhum. né? Vai ter algum impacto, porque querendo ou não, eles compram muito do Brasil. E tem algumas empresas que talvez ainda não conseguiram ter essa visão e se preparar para isso. Porém, eu entendo que os Estados Unidos vai sentir muito mais do que o Brasil, porque e principalmente a população, porque é eles que consomem. E muito dos produtos que eles compram, basicamente só a gente tem, Uhum. né? Então, tanto que o volume de compra deles é muito alto. Então, eu acredito que, assim como da primeira vez,
vai ter uma pressão da população com relação a isso. E eu acredito que ainda tem chance de ser reversível essa situação, que não seja definitiva, né? Por conta justamente da necessidade. Teve alguns vídeos, né, que rolaram na internet que, por exemplo, o quilo da carne lá foi para $50, Uhum. né? Que é um dos produtos que eles compram muito. Então, como eu falei, aí entra essa questão de que o consumidor final é que vai sentir o maior impacto, né, nos produtos que os Estados Unidos está ali taxando e está, né, dificultando a venda. Porque se o cliente lá, né, o importador, vai comprar, o exportador ele vai ter que repassar o Hum. custo. E aí lá ele vai ter que repassar também. E aí acaba que no final é para a população que sofre com essa questão do aumento, né? Então vamos esperar aí os próximos desdobramentos, né? Uhum. Mas eu tenho essas duas visões, de que já teve algumas empresas que se prepararam e já têm buscado novos mercados, né? Tanto que esse ano a gente teve o acordo com a União Europeia, Uhum. né? Tem uma aproximação maior A própria agora. presença do BRICS, né, que tem pelo menos aí uns 70% da economia mundial, né? Sim, e eu vi essa semana que já está acontecendo exportações para a União Uhum. Europeia já aplicando o acordo. Então já Uhum. está funcionando, não é mais só uma teoria. E ao mesmo tempo, né, a China também se Uhum. aproximou, então tem outros mercados também aí que estão abrindo suas portas para o Brasil. Então, o impacto talvez de primeira seja um pouco maior, mas ao longo prazo eu acredito que a gente vai conseguir ficar bem. Roraima ainda não tem uma relação tão grande com o mercado, né, dos Estados Unidos. Hoje, os principais mercados de Roraima é Venezuela, Guiana, China, tem alguns mercados árabes também, então a gente não vai sentir tanto. Eu acho que até pela questão logística também as Uhum. empresas acabam optando por esses outros mercados. Então, Roraima hoje acredito que não vai Uhum. interferir de fato realmente na parte de exportação. Inclusive, saiu ontem, né? A Fier, todo mês, eles lançam um Uhum. boletim de dados atualizados, né? E a gente está com superávit, a gente está exportando Uhum. cada vez mais. Então, isso é bom pra Uhum. gente. Isso é ótimo. Sim. Você é jovem, não vai lembrar, mas tinha um senhor chamado Delfim Neto, que foi ministro da Fazenda, do boa parte dos governos militares, e ele tinha uma expressão que eu adorava, né? Adoro. Ele morreu, mas continuo adorando essa expressão. Sim. O órgão mais sensível do corpo humano é o bolso, né? Sim. Então, é bem o que você comentou, né? Você falou da China e me veio uma questão, né? Naquele projeto chinês de Rota da Seda, você tem os modais, né? Que Sim. chegam para a Amazônia e acaba que Roraima vai ser bem atendida também, né? Uhum. Porque você acaba tendo o Roraima como um corredor de produtos, né? Tanto para dentro quanto para fora, porque você vai ter pela Guiana, né, que já está no grande avanço, saída para o mercado asiático, né? Com certeza, eu acho. A gente até brinca, né? Porque a gente já espera essa estrada da Guiana ter um tempinho. Para quem é da área de comércio exterior, né? A gente Uhum. já espera um tempinho. Mas graças a Deus agora parece que tá Uhum. sendo realidade, realmente já tem uma boa parte construída. E eu acredito que não só para a China. A gente vai saindo, né? Tendo essa estrutura lá Uhum. também de porto e tudo mais, que eles mesmos já estão Uhum. investindo também, a Guiana como um todo. A gente tem um perfil ali de se tornar muito próximo ao Panamá, Uhum. né? Não só para a China, mas para várias outras Uhum. localizações, o nosso comércio vai ficar mais rápido, né? Uhum. E aí entra justamente na logística que vai tornar Uhum. muito mais competitiva. E eu acredito que até para outros estados do Brasil, e talvez isso até reflita futuramente, né? Vendo que essa saída será uma saída mais fácil, né? E Uhum. mais barata, principalmente, pode ser que a gente consiga Uhum. melhorar a logística norte com, né, Uhum. as outras regiões do país também, né? Uhum. Mas eu acredito que a gente vai conseguir ter uma força muito grande, né, principalmente aqui com o Amazonas, né, que também é um Uhum. outro estado que sofre bastante com essa questão logística, porque por mais que tenha a questão do rio, mas a gente sabe que em época de seca e tudo Uhum. mais, isso acaba prejudicando muitos negócios como um todo. Então, vai ser uma grande mudança, né? Uhum. E a gente tem também a Venezuela. A Venezuela, ela tá voltando ali, querendo, né, se estabelecer Uhum. economicamente. Não é à toa que ela ainda é o principal comprador,
de Roraima, né? E a gente trazendo aqui Panorama Roraima, nunca deixou a Guiana com todo o boom e tudo mais, agora que tá chegando no segundo lugar, e ainda tem uma diferencinha aí, e ela também pode servir de rota, né, para Colômbia, para outros países ali próximos também. Então, a gente tem uma localização muito privilegiada. E eu acho que é essa questão mesmo de a gente começar a aproveitar essa localização privilegiada. Acho que as empresas são muito direcionadas, eu tenho que vender para o Brasil todo, eu tenho que vender para o Brasil todo. Mas aí tem a questão logística, que é muito complexa. A gente sabe, a demora, não temos uma estrutura, né, e tudo mais. Então, por que não a gente pensar nos nossos vizinhos, no que está mais próximo? Né? E que querem, que precisam. Não é só que é 2 países próximos, são 2 países que compram basicamente tudo, que importam basicamente tudo. Então, por que não a gente oferecer isso? Então, entra aí a questão da ampla oportunidade que a gente tem. O nosso estado ele é vocacionado para o internacional, né, se a gente pensar. Eu só toquei a questão da Rota da Seda, porque a Rota da Seda abre um mercado bem amplo, né? Muito. Ele vai abrir não só o mercado chinês, que por si só já é enorme, Sim. né? Mas você tem o mercado indiano, você tem o próprio mercado árabe, que está dentro da Rota da Seda, né? Sim. Você atende ali também parcela da América Latina, Peru, por exemplo, né? Que tem fronteira conosco não por Roraima, mas, né, pelo Amazonas. Mas nada impede essa transação de negócios, né? E de serviços também, que eu acho que a gente também tem que pensar, né, Veronice, que não é só produto, né? A gente tem que pensar também os serviços, né? O pobre do serviço. Não precisa ter, que eu acho que a gente de 2006 para cá melhorou muita coisa. Eu cheguei aqui em 2006. Não, mas eu digo assim, o pobre do serviço no sentido de que ele não é reconhecido da forma que ele deveria ser. Porque a gente é referência em prestação de serviço no comércio internacional. A gente exporta a parte de cinema, a gente exporta games, muito dos games que tem hoje no mercado vem do Brasil, né? A gente exporta sistemas, então a gente tem uma ampla rede de exportação de serviços no sentido também de engenharia, arquitetura. Então, assim, a gente tem uma ampla rede de serviços que já são exportados hoje, que é muito reconhecido lá fora, mas que internamente as pessoas não sabem que a gente é referência na exportação de serviço. Por isso que eu falo, assim, desse sentido de falta de reconhecimento que eles têm. Então, eu acho de suma importância, sim, a gente falar, gente, o Brasil, ele é referência de exportação de serviços. Ainda não temos um sistema atualizado para conseguir contabilizar isso. Eu acho que com a questão da tecnologia e tudo mais, foi muito rápido. Então, o sistema ele não conseguiu acompanhar esse processo, mas eu acredito muito que para o ano que vem a gente comece a ter um sistema ali bacana, e aí que vai começar a gerar realmente, de fato, esses dados, e aí eles vão vir pro topo, que é um lugar que eles merecem. E é bom que vem com a juventude, né? É bom, porque Roraima é um estado jovem, né? Então, você perceber que essa juventude tem possibilidades a partir de games, essas coisas todas que é inovação, né? Não deixa de estar no plano da inovação. E é muito legal falar disso, porque às vezes existe aquela questão de jogo, game, ele não vai ganhar dinheiro, é só uma diversão, é só um hobby. E não, é como você falou, tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso, né? Então, eu acho que vale sim a pena você investir no sentido de estudos, né? Até agora, recente, na Semana S do Senac, né? A gente estava com oficina de games, ensinando as crianças a montar o jogo delas, né? Então, eu acho que temos que, sim, incentivar isso, porque futuramente talvez essa criança esteja exportando um jogo, né? E trazendo ali uma melhoria para o nosso estado, para o nosso país, né? Como resultado. Eu tenho certeza disso, né? E que mostra a maior necessidade por parte das autoridades, né, no investimento em tecnologia, né? Sim, imagina, daqui uns anos um jogo que mostra a pessoa passando uma aventura pela Amazônia, fazendo um percurso ali de subida do Monte Roraima por meio de um game, né? Isso seria a minha oportunidade de subir o Monte Roraima. Essa seria a minha. Eu ainda estou nessa preparação aí também, está como meta, não sei quando atingirei. Mas é justamente isso, né? A gente consegue levar a nossa cultura, levar o nosso produto, né? Uma pessoa lá
visitando as cachoeiras do Tepequém por meio São de um lindos. game. É perfeito, né? Nosso estado é maravilhoso. Então, eu acho que é muito nesse caminho mesmo. A gente tem que continuar incentivando e, sim, destacar o serviço e mostrar, não, serviço, sim, ele pode ser exportável. A gente já é referência nisso, né? E vamos investir nisso também. Que ótimo. Berenice, me fala um pouco das iniciativas de vocês junto às comissões técnicas que vão à Guiana, que vão à Venezuela. Certo. Como é que a gente pode levar para o grande público, né, a importância dessas comissões e como elas funcionam? Eu falo, primeiro que a gente tem que quebrar a barreira ali das pessoas de achar que uma missão é uma viagem turística. Uma missão, ela não é uma viagem turística. Ela é um investimento que a empresa vai fazer para poder conhecer o mercado-alvo. Lembra que eu falei que é importante a gente conhecer a cultura, entender como é que funciona aquele mercado, para a gente vender de forma mais assertiva. Então, a empresa, ela precisa escolher uma missão para fazer com esse objetivo. Ah, eu quero ir para Guiana, eu quero ir para Venezuela, eu quero ir para o Peru, eu quero ir, né, para qualquer mercado que você vá, para entender o que aquele mercado faz, como ele faz e como eu posso usar isso para melhorar o meu negócio. Esse é o objetivo de uma missão. Porque, por exemplo, teve um empresário que participou de uma jornada exportadora, como se fosse uma missão, eu acredito que ou foi Peru ou foi Equador. Mas ele foi para algum desses mercados. E quando chegou lá, ele foi para uma farmácia para comprar um shampoo. E quando ele chegou lá, ele descobriu que o shampoo naquele mercado era vendido em sachê. Que legal. Então, isso é uma descoberta e uma oportunidade de negócio muito grande. Então, imagina, se ele fosse querer vender o shampoo tradicional, que nem aqui é no Brasil, com 200 ml, ele provavelmente não teria o sucesso que ele precisaria ter naquele mercado, porque ele não estava adaptado ao público dele. Então, a missão é para esse objetivo. É para você entender como é que funciona aquele mercado. E aí você ajustar o seu produto, ajustar o seu negócio para melhorar e conseguir atender aquele mercado com efetividade, né? E aí, às vezes, tem muitas empresas que têm esse olhar de que, é uma viagem internacional, eu vou ali e tal, conhecer o mercado e tal. E aí, quando chega lá, depois não vai ter aquele resultado e acha caro. Acha que uma missão é cara, é um Então, na valor verdade, é muito investimento, alto. né? É um investimento. Porque você vai lá sozinho, você não vai saber quem é a pessoa de confiança, você não vai saber com qual órgão você tem que falar, você não vai conseguir ter profissionais ali que possam te auxiliar lá. Então, por exemplo, eu fui, inclusive, numa missão ano passado com o Sebrae, né? Lá para Joston. Chegou lá, a gente tinha tradutor acompanhando a gente tinha instituições de lá, da Guiana, né, sérias, que levaram a gente em associações de despachantes de lá, associações que tinham contadores e advogados de lá. Então, se eu quero abrir uma empresa, eu quero ter um negócio, quero contratar, como é que funciona? Eles trazem todo esse panorama. A gente foi para câmaras de comércio locais, com empresários que tinham interesse em comprar produto, em investir, em abrir empresas e tudo mais. A gente foi na Go Invest, que é uma instituição lá de investimento, que explicou como é que funciona os investimentos, quais os apoios o governo dava. Então, assim, são instituições que dão segurança para a empresa, porque é um processo que precisa ter cautela também. A gente está abrindo um negócio num país novo, num idioma diferente, numa cultura diferente. Eu preciso ter garantia. É o meu dinheirinho suado, né, que tá ali. Então, isso é importante. Então, a missão, junto às instituições, ele traz essa garantia, esse apoio de não, eu já sei então realmente o caminho, mas eu tenho que ir preparado. Teve empresas que foram para a missão para vender um produto, não tinha um catálogo traduzido. Que é o básico, né? Entende? E aí, então, por exemplo, aí outro fator. Algumas até levaram, só que levaram digital. A Guiana é um mercado que trabalha com físico. Eles ainda é um mercado que estão começando a inserir a tecnologia agora. Então, entra aquela questão que eu falei de conhecer o mercado. Então, às vezes ele até queria, eu tenho aqui. Aí o empresário chegava e falava, né? O guianense chegava e falava assim, não, mas eu quero o físico, cadê?
Tanto que eu voltei com um monte de revista de lá, porque eles fazem tudo É ainda. cultural, né? É cultura. Cultural. Então, a gente precisa fazer também essa liçãozinha de casa antes de... apareceu a missão... Vamos entender qual é o mercado, qual é o objetivo daquela missão, porque ainda tem isso. Tem missões que é para ser parte comercial, tem missão que é para brainstorm, tem missão que é para entender o que tem ali de tecnologia, de processo produtivo. Então, existem vários tipos de missões também. Né? Então, é importante a gente entender isso antes, fazer essa autoanálise, antes da gente realmente investir numa missão. E ter esse olhar. A missão não é um custo, é um investimento que vai me trazer retorno. Mas eu preciso me preparar para ela. Eu preciso ir de maneira organizada. E então o Sebrae hoje ele vem buscando trazer essa ampliação de visão das empresas, inclusive até com algumas consultorias antes, alguns treinamentos, workshops. A gente fez ano passado oficinas, workshops nessa questão de explicar o que é uma missão, qual é o objetivo e de instruir as empresas a se prepararem melhor para isso, para verem, né, e ter esse resultado realmente de investimento, porque não é o objetivo nem do Sebrae, né, nem da gente que é da área do profissional. A gente não quer que uma missão seja um custo para uma empresa. Porque, como eu falei, a gente sabe que é um dinheirinho suado, principalmente para o pequeno, né, para o MEI, para o micro. Então, a gente quer que ele tenha resultado. Mas aí ele precisa também ter a contrapartida dele se preparar para isso. Isso é muito importante, né? Assim, primeiro, assim, você falou da Guiana, é bom a gente lembrar que a Guiana tem o Carecon, né? O Justamente. Carecon é um poder político e comercial enorme, porque o comércio e a vida caribenha passa por ali, está em Georgetown. Né? Sim. A sede está em Georgetown. Então a gente tem ali algo muito importante à mão, né? E importante também quando você chama atenção para isso, né? Não é um passeio, porque você tem toda uma agenda de entendimentos, entre eles o próprio entendimento legal, né? Quer dizer, como é que o país vizinho lida com o comércio, como ele lida, né? Com a transação de recursos, tal. Isso é muito importante, né? E uma dúvida minha, como o empresário ele pode fazer para incorporar as missões? Olha, tanto o edital do Sebrae como o da FIE, né? Que inclusive a FIE agora também está levando um grupo para a Venezuela, né? Semana que vem vai ter. Geralmente você faz a sua inscrição e eles vão analisar o seu perfil de produto e tal. É uma pré-seleção. Mas assim, atualmente não está num nível de exigência tão grande, né? Por exemplo, agora se você já for pegar um da Apex Brasil, aí já é um nível um pouco maior de exigência, até porque é um nível nacional, então a concorrência é muito maior e tudo mais. Mas geralmente o que eles vão analisar mais é a questão do perfil também, né? Porque às vezes a missão, como eu falei, são vários tipos de missões. Às vezes é para um público diferente, né? Agora essa da Venezuela é para o perfil de construção, alimentos, né? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa de moda. Será que faz sentido eu ir? Será que eu vou ter algum benefício? Porque, como eu falei, o objetivo é ter um investimento. Então, será que eu vou ter algum benefício realmente sendo uma empresa de moda? Então, será que não é melhor eu esperar a próxima? Então, hoje tem sido mais esse nível de avaliação. E o que é bom, né, principalmente ali na questão do Sebrae, é que eles subsidiam 50% da missão. Olha só. Então, o valor que o empresário paga é a metade do valor que gera de custo aquela missão completa. Então, é um valor ali que dá para a gente organizar e investir. Né? É uma grande ajuda, né? Muito bom. Uma Sim. grande ajuda. Não tem para acadêmico assim também, não? Brincadeira. Dependendo, aí Tô brincando pode ser. com você. Dependendo do tipo da missão e tudo mais, é uma opção, né? Eu fui ano passado justamente com o objetivo acadêmico, de certa forma, porque a gente estava tendo muita demanda de empresa buscando informações da Guiana. E como eu falei, além, né, de ser um mercado que ainda não era tão tecnológico, a gente até então não tinha muita curiosidade sobre a Guiana. Então, a gente não tinha muito material. Então, eu precisava entender justamente como é que funcionava a legislação, quais eram os processos, porque eram as maiores dúvidas das empresas. Eu quero ir para a Guiana, o que eu preciso fazer?
Aí eu ficava, né? Eu falei, meu Deus, como eu ajudo essa empresa, né? Tinha alguns dados ali, mas era dados alguns antigos, alguns Uhum. mais superficiais. E aí eu falei, não, eu vou para a Guiana porque eu preciso entender o que que o mercado está exigindo, o que que ele está pedindo. E aí, a partir disso, a gente montou um estudo, tem, né, disponível no site do Sebrae, o Informativo Guiana, onde a gente conseguiu trazer toda essa leva. O que que a empresa precisa ter para abrir o negócio, quais são os bancos que trabalham com câmbio internacional, quais são, né, como eu falei, lista de Uhum. despachantes, de advogados, de contadores, lista de documentação que a Guiana exige, quais são as instituições, os órgãos que os produtos precisam passar, que vão precisar autorizar aquele processo. Então, a gente conseguiu trazer justamente Uhum. essa informação para as nossas empresas, né? Para poder dar um pouquinho mais de apoio e, né, de segurança para elas, né? Para elas não entrarem no mercado assim, de qualquer Uhum. forma. Olha, o que vocês fazem é maravilhoso e altamente de grande competência. O papel é ajudar, né, as empresas. E aí até volta aquela sua primeira pergunta. Qual o potencial? As nossas empresas têm muito potencial. E elas precisam disso, de informação, de segurança, Uhum. entender como é que funciona o processo. Até porque não é um processo fácil. Ontem eu estava até conversando com uma empresa. Não se preocupe, porque não é. Ah, a gente vai estar falando hoje que eu quero exportar, daqui 3 meses você vai estar exportando. O processo não funciona dessa forma. Uhum. É um processo que precisa de estudo, que precisa de análise, que precisa de preparação, às vezes até adaptação, né? Então, é um processo que a gente entende ali que demora 1, 2, 3 anos. Eu tenho empresas, né, que a gente atendeu na primeira edição do PIEX, que é um programa de qualificação que a Apex oferece, que estão hoje exportando. Há Uhum. 3 anos atrás, mas hoje elas estão no mercado internacional. Elas entenderam o que precisava, se adaptaram e hoje estão no mercado internacional. Então, é um processo que realmente demora um tempinho, mas o custo-benefício Uhum. é muito bom. É necessário o planejamento, né? A gente Sim, saber. Você está sempre correndo risco, né? Mas se você puder diminuir minimizar. o quantitativo de riscos, melhor, né? Com certeza. E a nossa ideia, o nosso objetivo é esse: auxiliar as empresas a diminuírem os riscos que elas vão Uhum. sofrer, né? Com informação, com conhecimento, com apoio, com oportunidades que vão auxiliar ela nesse processo. Para não acontecer de, a exportação não é bom. Uhum. A exportação é bom, só que desde que seja feito de forma planejada, Uhum. organizada ali, tudo certinho. Eu diria até que esse mundo que a gente vive exige esse tipo de postura. E vocês estão de parabéns. Gente, hoje não tem nenhum país no mundo que ele seja autossuficiente. Uhum. A gente precisa dessa relação, a gente precisa, né, Não relação está conectado, comercial. né? Sim, e eu sei que a gente fala muito de exportação, mas a própria importação, ela também é benéfica. Porque a gente também precisa de matéria-prima. Esses dias mesmo, eu tava falando com um amigo empresário, e ele tava falando, nossa, eu tô querendo comprar matéria-prima para confeccionar roupa, mas Uhum. tá difícil por conta da questão da guerra, então o Uhum. canal lá tá fechado, então tá com falta de matéria-prima, então mostra a importância da conexão e a necessidade, né? Então, matéria-prima, embalagem, maquinários, né? Então, tudo isso ajuda a empresa também a se fortificar, a melhorar o seu produto, aí tanto para nós, consumidores do mercado interno, como para o mercado internacional também. Depois eu posso melhorar o meu processo produtivo, posso fazer uma embalagem melhor, Uhum. ganhar um valor agregado melhor no meu produto e ganhar mais dinheiro vendendo ele para fora. Uhum. Então, assim, um comércio internacional, ele gera muita oportunidade, de fato. Desde que a empresa Uhum. faça de forma planejada e Uhum. organizada, né? Que a gente quer, que é o objetivo, como eu falei antes, da gente trazer essa segurança para eles. Berenice, excelente, competente, é uma pessoa muito Ah, simpática, tô obrigada. adorando. Mas a gente luta com o tempo aqui, Tudo né? bem, Eu eu acho que é da entendo. vida, né? A vida Sim, exige da gente sempre essa competição, né? verdade. E acaba que a gente negocia porque o tempo é mais forte, né? É verdade. Então, eu quero agradecer a tua presença, a tua participação, a generosidade, né? Porque eu acredito que você está doando aqui no. Eu normalmente eu ouço aquela frase de que tempo é dinheiro, né? Sim, Eu acho que tempo é vida. também. É os dois. Então, eu quero agradecer você estar doando esse teu tempo aqui conosco, tá? Então, assim, espero ter
outras oportunidades de estar entrevistando você, conversando. Com certeza. E acho que é isso que a gente quer nesse programa, chegar para o público e trazer essas informações, né? Então eu queria pedir para você fazer uma conclusão, até para ter oportunidade de colocar uma outra questão que você acha importante e que talvez no nosso bate-papo não tenha existido o contexto para você colocar alguma questão que você acha importante. A princípio, eu primeiro quero agradecer, né? Foi um prazer estar aqui. É ótimo. A pessoa nem gosta de falar muito, né? Deve ter percebido. Somos Então, dois. sim, ainda mais da minha área, da área de comércio exterior. Eu sou apaixonada por essa área, acho que deu para perceber, né? E o que eu posso complementar, eu acho que a gente falou bem superficialmente, é a questão dos profissionais também, né? E, infelizmente, não é todo acadêmico que conhece, né, o comércio internacional. Alguns alunos do curso de comércio internacional até falam, professora, eu não sabia que existia essa sub-área, né, dentro do mercado e tal, e é uma área que é muito ampla. Então, dá para você trabalhar com a parte de câmbio, dá para você trabalhar com a parte de tributação, dá para você trabalhar com a parte de direito, dá para você trabalhar com logística, dá para você trabalhar com análise de mercado, dá para você trabalhar com marketing internacional. Então, é uma área que te dá muitas oportunidades também como profissional. E como eu falei antes, né? As empresas, elas estão abrindo o olho delas para isso, estão buscando se qualificar, entender o processo e começar a entrar no mercado, né? Exportando, importando, como um todo. E ela vai precisar de apoio. Ela vai precisar de profissionais também. Então, para quem está aí, né, ouvindo e queira ali conhecer um pouco mais do comércio internacional, procure a gente, busque informações, veja as oportunidades de curso, de especializações, de pós, né, e oportunidades de trabalho também que você pode ter, porque a gente vai precisar. Você quer deixar algum endereço eletrônico, alguma coisa para que o público possa procurar vocês? Olha, eu tenho o meu Instagram. No meu Instagram eu gosto sempre de estar colocando ali informações da área como um todo, né? Verenice Conrad _ Comex. O Senac Roraima, ele tem ofertado alguns cursos também na área de comércio internacional. Inclusive, semana que vem a gente vai estar abrindo. Semana que vem, não, desculpa, dia 20 de junho agora a gente vai estar com o curso de despacho aduaneiro, que é uma sub-área, né, do comércio internacional. O Sebrae Roraima também está fazendo algumas qualificações, né, cursos, oficinas. Vamos ter uma agora, né, nessa semana de radar, né? Infelizmente não vai dar para os ouvintes ouvir, mas vão ter próximas, então eles podem ficar de olho. Então, a FIER também oferece algumas capacitações, então a gente tem as nossas instituições locais, elas estão muito alinhadas e trabalhando muito na equipe, né, na fomentação realmente do comércio internacional, da preparação e da capacitação, tanto dos empresários como dos profissionais. Obrigado. Também quero agradecer a nossa audiência, né, por ter aí nos acompanhado, termos essa aula, essa exposição tão brilhante, né? Vamos ficar atentos, vamos procurar, eu acho que é importante isso, a gente também tem que se mover, né? Sim. E desejo aqui a nós e todo o público um excelente domingo, né? Depois dessa grande exposição. Eu que agradeço, um ótimo domingo para todos.